Pessoal, finalmente de volta, né, depois de algum tempo, assim, pensando em temáticas que a gente pudesse falar e conversar aqui no nosso espaço, pensei da gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa pré-história. Mas não a pré-história em geral, né, falar um pouquinho da pré-história do nosso município, né, Capela de Santana. A gente sabe, a gente já leu em vários documentos, em vários escritos, em várias publicações, em livros, enfim, principalmente no livro do professor Laerte, né, que o primeiro registro escrito que nós temos de Capela de Santana é de 1738. Esse registro ele se dá em função de um dicionário geográfico que foi publicado no século XIX, né, ou seja, bem depois, né, quando a gente está falando de 1738, a gente está falando de século XVIII, né, início do século XVIII. Esse dicionário geográfico ele tinha a função de identificar elementos da sociedade do Império na época, né? Hoje a gente tem um sistema de governo que é o presidencialismo, mas na época nós tínhamos o Império, né? Ou seja, uma monarquia que governava o nosso país. Acontece que a história, ou a pré-história de Capela, ela é muito antiga, né? E existem evidências, existem vestígios arqueológicos que identificaram a presença humana numa região que foi denominada como três sítios arqueológicos. O sítio arqueológico Virador 1, isso mesmo, Virador, Virador 2 e Virador 3, ao norte do município de Capela de Santana, na região que hoje seria mais ou menos ali o bairro Imigrantes, o bairro Conceição e São Sebastião do Caí. Essas evidências mostravam a presença humana há pelo menos 1000 anos nessa região, ou seja, muito mais tempo anterior a esse relato dos portugueses quando eles chegam aqui e tem o seu encontro então com as tribos de caigangues, né, mas principalmente ramificações dos tapes e dos guaicanãs. Isso é muito importante a gente compreender porque até 1859 a única explicação que a gente tinha para o surgimento do homem e como resposta a essas coisas todas do passado era os registros então religiosos, né? Ou seja, na Bíblia. Em 1859, um cidadão chamado Charles Darwin publica este livro aqui, chamado A Origem das Espécies, até tem ele aqui na capa, né? Que fala que o homem então teria surgido, e o homem surgiu de um processo evolutivo, né? Não o homem tão somente, mas todos os seres vivos que sofrem uma adaptação para poder sobreviver ao meio. Poucos anos depois, em 1888, um viajante alemão passando pela nossa região encontrou alguns indícios de presença humana nessa região do Virador 1, 2 e 3, né? No norte de Capela de Santana, divisa com São Sebastião do Caí. Lá foram encontrados alguns restos de cerâmica que esses povos utilizavam então para armazenar seus alimentos, enfim, transportar as suas coisas. Apenas em 1969 foram encontrados, então, foram escavados e foram estudados de uma maneira mais profunda restos humanos, então, que datam ali do século X, XI, mais ou menos, ou seja, há 1000 anos, né, onde foram encontrados, então, restos mortais de 8 indivíduos. Ou seja, é muita história, é muito antigo. E quando a gente fala em história, a gente tem duas divisões principais, vamos dizer assim. A história em si, que se subdivide em outras épocas e categorias, e a pré-história, que é a história contada antes da escrita, né? O desenvolvimento da escrita se dá por volta de 4000 anos atrás. Então, esse processo desses povos que não deixaram registro escrito, a gente considera que eles estão dentro de uma pré-história, porque não deixaram pinturas rupestres, não deixaram registros que minimamente pudessem considerar então como uma figura, como uma linguagem escrita, melhor dizendo. Acho que todo mundo tem uma fase da vida que acaba gostando muito de dinossauros, né?
de dinossauros. Eu também tive a minha fase que eu gostei bastante e gosto ainda de dinossauros, né? E eu sempre quis estudar sobre esses seres que desapareceram da Terra há aproximadamente 65 milhões de anos. O homem vai surgir entre 400 mil e 100 mil anos. E quando eu falo homem, pelo amor de Deus, de tudo que é mais sagrado, estou falando do homem e da mulher. Quero falar da figura humana, que surge então nesse período de 400 a 100 mil anos atrás. Ou seja, é impossível a gente entender, e como aparece muito nos desenhos e alguns filmes, que esses dois seres aqui tenham convivido ao mesmo tempo, de uma forma contemporânea. Tudo isso a gente vai aprendendo dentro da escola, né, a desmistificar essas questões de convivência de seres humanos com esses seres maiores, vamos dizer assim, dos dinossauros, né? Claro, o homem conviveu com outras espécies já extintas, como por exemplo o mamute, né? O mamute, esse é uma espécie do mamute lanoso que a gente fala, né? Que era presente na América do Norte, aqui na nossa região a gente não tinha. E quando eu me interessei pelos dinossauros, eu deveria então ter feito um curso, né, ligado à biologia e depois me especializado em paleontologia. A paleontologia ela vai estudar os fósseis não humanos, né? E quando a gente estuda e acha os restos mortais desses caras aqui, a gente vai estudar então a arqueologia, que é a ciência que estuda os vestígios humanos dos tempos antigos. Então o que eu quero dizer, para já ir fechando, né, é que a nossa cidade tem uma história muito rica, muito antiga, e que vai muito além do encontro dos açorianos lá no século XVIII com os índios tapes, caigangues e guaicanãs. Quando a gente fala em pré-história, a gente está falando de povos ágrafos, né, que não deixaram registro escrito, mas há muita discussão no meio acadêmico da história se essas pessoas, se esses seres, se esses indivíduos, de fato não faziam história, né? Então, o que a gente tem que sempre ter presente e sempre ter muito orgulho da nossa região é que a nossa terra tem uma história das mais antigas, mais bonitas e mais ricas da região. Só para constar, esses artefatos e restos humanos encontrados se encontram no Museu Natural de Taquara, né? Não estão aqui. E daí vai a importância da gente poder criar espaços de fomentar a cultura, de termos espaços museológicos na nossa cidade, de termos uma biblioteca pública que efetivamente seja grande e possa ajudar a compreender os contextos históricos da nossa cidade, da gente poder ter um memorial efetivamente digno da nossa cidade, né? A gente está num ano eleitoral, né? A gente vê tantas coisas bonitas que os candidatos falam que acontecem aqui, e de fato acontecem muitas coisas boas. Só que se a gente voltar a olhar ao nosso passado, a gente vai ver que a grandiosidade que esse lugar sempre teve e que falta só um olhar mais específico, né? Um olhar mais carinhoso para a gente poder valorizar a nossa história. Então a nossa história ela é muito antiga, muito rica, e ela está em construção. E depende de cada um de nós para a gente poder fazer com que ela seja estudada, vivida e valorizada.